Meus amigos, minhas amigas, Sarau 16 aqui na Livraria Entre Livros, nesse nosso cenário preferido, cercado de livros por todos os lados. Recebemos mais um livro, agora esse dedicado ao público infantil, da professora Márcia Evelyn, com ilustrações lindas de Ângela Rego, O Segredo da Chita Voadora. E a pessoa que compra o livro, ela vai ganhar uma boneca de pano, muito bonita, muito bonita. Bom, professora, quem é essa Chita Voadora? Na verdade, O Segredo da Chita Voadora é uma história de encantamento, é uma história que enaltece a mulher negra e o tecido chita, né? Ah, sim. Então eu falo desse tecido, Sim. Um tecido muito, já um tecido popular, né? Isso. Um tecido muito utilizado, muito usado no Nordeste, e a protagonista é uma personagem negra muito bonita e que tem todo um segredo desse tecido que envolve a trama da história, né? Ela é uma história que eu procuro trazer esse encantamento de volta para as crianças, né? Já que o próprio título sugere o segredo da Chita Voadora. Então ele já deixa a criança com aquele ar de mistério. Que segredo é esse, né? E que chita é essa? Então, como a capa também mostra um pouco do tecido, né? Então já dá para ela saber que se trata talvez do tecido chita. E aí eu busquei então uma protagonista negra, bonita, muito bonita, que usa esse tecido. A minha intenção é ir nessa linha de trabalhar, trazendo o personagem negro, protagonizando o personagem negro nas histórias para criança. Já que durante tanto tempo os personagens protagonistas das histórias infantis só eram personagens brancos. Branca de Neve está aí. Sim, né? De olhos azuis. Certo. Então, por que não nós que somos afrodescendentes, né? E que temos essa cultura africana tão forte, né, na nossa cultura, então por que não começar a mudar, quebrar esse paradigma e começar a trazer para a criança o personagem negro enquanto protagonista. Então eu juntei a personagem negra com o tecido chita para valorizar todos dois, né? Eu aqui no nosso sarau, a gente tem umas bandeiras, né, que a gente primeiro divulgar os escritores e suas obras, incutir nos pais a necessidade de estimular a leitura das crianças, contar histórias para a criança antes que ela arranje um pouco do tempo, diz que a sociedade correndo atrás e tal, arranje tempo para ir na cama na hora que a sua criança vai dormir. Conta histórias para ela. Tem que se comprar livro para a criança, ter o livro em casa, fazer a biblioteca da criança em casa, mas o livro em casa ele também tem que ser um objeto circulante, então tem que ter o pai lendo para o filho, a mãe lendo para o filho. O livro tem que ter em casa um papel de importância, não é só comprar e dizer eu compro o livro para o meu filho, compro o livro e ele não lê. E também os contadores de história têm um papel muito importante, né? Eu como contadora de história há quase 30 anos, eu vejo assim uma importância fundamental nesse mundo de hoje, esse mundo contemporâneo, esse mundo midiático, né? A importância da escuta das histórias, da leitura das histórias, né? Sempre digo que o contador de história ele anda um pouco na contramão do que está acontecendo no mundo de hoje, porque ele busca exatamente reencantar esse mundo que está aí meio duro, meio seco. Até uma falha minha dizer que o livro foi editado pela Nova Aliança do nosso querido Leonardo Dias. A história, na verdade, eu já tinha essa história, né? E tem um amigo que eu tenho, que é escritor e ilustrador também, o André Neves, em 2009, essa história já estava escrita. Ele disse, eu vou levar essa história para ilustrar. Mas aí nunca ilustrou, e aí eu digo, não, essa história... Ele gostou muito da história, né? Ele é famoso, tem prêmios e tudo, André Neves. E aí, depois eu digo, conversando com a Ângela e o Leonardo, vamos editar.
E aí ele fez o prefácio. Então, a Ângela ilustrou, Sim. fizemos por aqui, e André fez o prefácio. Eu tive essa honra de ter ele, um escritor premiado no Brasil todo, fazendo o prefácio do meu livro. Para mim foi um grande presente. A Ângela ia fazendo as ilustrações, ia me mandando, e eu ia dando algum palpite aqui, outro ali, mas ela é uma ilustradora maravilhosa e ela conseguiu pegar realmente a ideia da história. Eu lhe falei que é um livro que de repente ele é um livro curto, mas que ele trabalha várias temáticas, né? Sim. A personagem principal da história se chama Abayomi. A Abayomi é uma homenagem que eu faço à África, que existe em cada um de nós, e é como eram chamadas as bonequinhas que eram feitas pelas mães escravas, que quando vinham nos navios negreiros forçadamente, né, para o Brasil. Sim. Então elas tiravam das suas saias pedaços de pano e faziam as bonequinhas para os filhos só com nós. E faz parte da cultura africana, então se chamam Abayomis. Ah, sei. E aí eu dei o nome da personagem principal da história, Abayomi, e aí a criança já leva uma bonequinha também, fazendo parte dessa cultura africana e dessa força, dessa magia que está em cada um de nós brasileiros, né? Quem fez a boneca? Eu fiz todas as bonequinhas do livro. Sim. Eu fiz uma a uma. Me diga, e elas são todas iguais? Não. Cada uma. Tem maior, tem menor, tem com roupinhas distintas diferentes. Sei. E foi uma delícia. E dentro do livro há um encontro precioso, porque é uma história de casamento, de final feliz dessa personagem, que eu não vou contar para não perder a graça. Essa temática, ela pode ser falada sem precisar, de forma bem eu diria até natural, no sentido de que quando você traz um personagem negro para uma história e ele, enquanto protagonista, enquanto enaltecendo a beleza, como eu trago a Abayomi, eu acredito que a criança não precisa você dizer diretamente, não precisa ser um livro que diga assim qual é o ensinamento do livro, porque ele vai deixar uma mensagem, a criança vai se identificar, a criança vai quebrar preconceitos e naturalmente ela vai perceber aquela história como uma história que, por que não, né? Isso. Por que não existir? Então, não precisa você dizer, eu sou um pouco contra essa coisa do didatismo exagerado, né? Claro, dizer, tem que trazer um livro dizendo, você não deve ter preconceito. Eu não vejo assim, eu vejo mais... a coisa mais natural, né? Se você traz o personagem negro dentro de uma história, colocando ele, né, enquanto protagonista, sendo visto de forma positiva, né, é claro que a criança ela vai captar aquela mensagem do livro, né, e vai trazer para a subjetividade dela. Isso, e vai transformar, porque eu acredito nessa literatura que a criança lê e que depois ela passa a pensar diferente. Eu já acho que a criança pequenininha já começa a ter contato com isso. Né? E outro fato também é o fato de uma criança branca ter uma boneca negra, aquela boneca ela vai se aconchegar. Sim. Ela vai levar, ela vai apertar, ela vai acariciar, ela vai dormir com ela. Então isso já cria uma proximidade, isso não afasta, muito pelo contrário, aproxima. Aconchega, não é isso? E torna a vida muito mais uma relação natural de pessoas, não de cor, né? Depois da Lei 10.639, né, que é uma lei que traz essa necessidade, né, de ter a cultura africana e afro-brasileira nas escolas, enquanto currículo mesmo, muita coisa já mudou no mercado editorial, né? Muitos livros já estão trazendo o personagem negro nessa... E eu quero embarcar nessa linha, porque eu já contava histórias assim africanas e tenho um carinho e um aconchego muito grande por essa cultura. Uma coisa que eu considero até que é ancestral, né? De ancestralidade. Sim. E aí, então eu me sinto muito bem trazendo esse personagem, apresentando, né, para o público,
oferecendo ao público piauiense, Brasil e mundo, né, até, claro, uma história que para mim teve um valor muito grande, tem um valor muito grande, de simbologia, de mensagens assim entre linhas, né? Claro. E de temáticas que precisam ser trabalhadas, que precisam estar presentes na vida da criança. Na verdade é isso. Sim. E fale um pouquinho dessa parte sua de contadora de história também. Eu juntamente com Ana Miranda e Fernando Ferreira, nós temos o grupo Cafundó de Contadoras de História. Sim. E meu primeiro livro lancei junto com o primeiro da Ana também. E fazemos um trabalho bonito aí, um trabalho que vai a praças. Nós temos um projeto chamado Histórias Andantes. É um projeto que leva histórias às praças, principalmente às praças da periferia. E contamos histórias em livrarias, em eventos, em escolas. E fazemos um trabalho assim, que contamos histórias em performance, né? Oralizando as histórias, né? Tentando se soltar um pouco, embora mostre que ela saiu do livro, mas tentando trazer toda a força da oralidade também no contar. Então, é um trabalho muito, muito gostoso e que eu digo sempre que é alimento para mim. Contar história é como se fosse para mim rejuvenescer, é como se fosse alimento da alma, do espírito, crescimento. É maravilha. Sim, me diga uma coisa, professora. Quando a senhora conta a senhora conta a história com um livro na mão ou não? Como a senhora disse, eu estou pegando o que a senhora falou há pouco, né? Que é para ela saber que ela saiu do livro, né? Sim. Aí eu pergunto, esse livro tem que estar na sua mão para elas terem uma ideia de que aquela história tem um livro onde ela consta? Ou isso não é necessário? Ou é apenas uma viagem do entrevistador aqui? Não. A minha primeira história, ela nasceu na oralidade. Eu criei ela primeiro para ser contada a história do boi do Piauí. Sim. Ela nasceu primeiro oral. Pois não, depois sim. que ela foi para o livro. Eu sei. Né? Então eu conto sem o livro. Sim. O Segredo da Chita Voadora eu ainda vou contar com o livro. Claro. Mas eu estou pensando numa performance para ir me soltando do livro. Ah, tá, certo. Inclusive porque a senhora vai precisar ter as mãos livres para a dança das interpretações, né? Com certeza. Contar a história em performance, como nós fazemos, né? Sim. Mas sempre mostramos o livro, né? Então sempre mostramos, essa história que eu vou contar saiu desse livro. Quando não contamos lendo no próprio livro. Claro. Porque o contador de história, ele já tem uma intimidade tão de oralizar o texto, que mesmo com o livro na mão, ele consegue trazer aquela força da oralidade. Né? Então ele consegue, mesmo com o livro aqui, ele consegue dialogar com o público, interagir. E ela tem uma canção no final, é bem bonita. É que é porque sempre, né, eu sinto a necessidade da criança ver livro, pensar livro, né? Para que a gente possa trabalhar essa criança para que ela seja uma leitora amanhã. Sim, né? Nós pensamos nas duas formas. A criança, ela precisa tanto ouvir a história oralizada, como ela precisa ler a história no próprio livro. Perfeito. Né? Quando ela lê no próprio livro, ela está enriquecendo o vocabulário, né? Sim. Quando ela escuta, ela tá exercendo essa arte de improvisar, das palavras mais do uso diário das palavras, né? Pois não. Então, nós somos a favor, assim, de contar as histórias, mas depois a criança ir até o livro, voltar ao livro para ler aquela história que foi contada. Esse é o encontro legal, esse é o encontro que a gente acredita da criança depois ter vontade de ler outra vez, de ouvir outra vez, né? Perfeitamente. Pois é, meus amigos e minhas amigas, Sarau 16 conversou com a professora Márcia Evelyn, que nos trouxe um livro, O Segredo da Chita Voadora, livro esse que tem belas ilustrações da Ângela Rego, livro esse também editado pela editora Nova Aliança. Sarau 16,
só para vocês. Obrigada. Oh, meus amigos e minhas amigas, infelizmente estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Sarau 16, que eu juro que é feito com todo carinho, só para vocês. Como faço sempre, agradeço a equipe que me ajuda a fazê-lo, começando aqui por nossos estúdios com Carlos Belo e Iomar Silva. Nosso câmara externo é Ribamar Borges, nossa editora Tatiana Guimarães. Lá no Switch nós temos o Geilson, a Kelly e o Guilherme. Diretor técnico da TV Assembleia, Fernando Cerqueira, diretor operacional, Jairo Araújo, diretora-geral, Cristiane Sequef. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Temístocles de Sampaio Pereira Filho, obrigado pelo prestígio de sua audiência. Não esquecendo, sempre às terças-feiras, 21 horas, e aos sábados, às 19 horas, Sarau 16, só para vocês. Tchau, minha gente, fique com Deus, tchau!